Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira na nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita. Num primeiro momento, eu trago à guisa de indicação uma obra da estante espírita. E, no segundo momento, o meu amigo Silvio Mariano entra aqui num bate-papo maravilhoso, também trazendo sua indicação da semana. Então, é assim o nosso programa. E eu peço a todos para a gente iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna sobre a nossa doutrina, sobre a nossa literatura, particularmente a literatura espírita tão rica, tão maravilhosa, e que possamos criar o estímulo dos nossos irmãos de doutrina de buscar o conhecimento, buscar o estudo, para aí sim internalizar toda essa informação em forma de transformação moral na nossa vida e na vida da comunidade da qual fazemos parte. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, pessoal, eu trago aqui para vocês aquela que eu ainda reputo como a maior biografia de Allan Kardec, com todo o respeito a todas as outras, e porque eu coloquei aqui a condicional ainda, porque vieram novas pesquisas. Claro que a biografia que eu vou apresentar aqui hoje não tem toda essa gama de novidades que os novos documentos trouxeram, mas mesmo assim eu ainda acho que ela é o maior repositório em torno da personalidade de Kardec, de dados, e a gente, claro, de acordo com o progresso da historiografia, a gente vai lendo com outro olhar e a gente sabe que houve novos acréscimos. Então, a obra que eu trago na noite de hoje é a obra Allan Kardec, né? Em 3 volumes, essa obra maravilhosa de Zeu João Tuil e Francisco Tirce. Zeu João Tuil, filho do velho presidente da FEB, aquele que criou o Parque Gráfico Vantuil de Freitas, e o Francisco Tirce, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Né? Eles foram na França, os arquivos que tinham à época, né? Eles vasculharam tudo lá. Então, trouxeram essa obra, que é 3 volumes, a mesma capa, 3 volumes, e eu vou aqui fatiar para vocês, porque são 3 cenários maravilhosos. Né? É realmente um mergulho na historiografia espírita, sim, da época. Então, primeiro cenário é antes do Allan Kardec, ou seja, o professor Hipólito Leão Denis aí vai. Então, toda a formação pedagógica em Verdun, na Suíça, né, com Pestalozzi. Então, todo o contato que o professor Rivaio teve com o magnetismo, com as escolas dos magneticistas franceses, né, Barão do Potete, Marquês de Pachegui, então, Charcot, Deleuze, então, e também certo contato que Kardec teve, porque todos ali, o ambiente cultural, Kardec teve um contato com a maçonaria, não é? Então, Kardec, meu Deus do céu, era um homem inserido no seu tempo. Então, desde os 24 anos, um grande educador em França. Então, toda a sua produção como professor, um pedagogo francês, já, junto com a senhora Amélie Gabrielle Boudet, a jovem senhora, né? Apesar dela ter um pouquinho mais de idade de Kardec, havia uma diferença de 9 anos entre ambos. Já. Kardec casou-se, tinha 28, ela tinha 37 anos de idade. Né? Então, mas era uma jovem senhora professora. Então, esse é o primeiro cenário, a formação humanista, intelectual, robusta do querido mestre de Lyon. O segundo cenário aí já é a época da fase espírita, né? Desde os fenômenos de Hades Weil, o segundo volume traz, já. Então,
Então, toda aquela primeira experiência, desde a casa de Madame Planimejon, toda a confecção das obras, né? Kardec lançando cada obra daquela de forma maravilhosa, os médios, e aí sim é que com as novas pesquisas, a gente faz com a leitura desse segundo cenário, a gente coloca as questões. Por exemplo, as médios que pensávamos ser crianças de 12, 13, 14 anos, não. Eram já mulheres adultas, né? De 28, 30 e poucos anos. Então, isso aí é indubitável, não resta mais dúvida. Né? A gente faz essa nova leitura. Né? Então, esse segundo cenário mostra as lutas de Kardec. Né? Então, desde o lançamento do Livro dos Espíritos no Palácio Royal, na Livraria Denty, na Galeria do Orleans. Então, desde todo aquele maravilhoso encontro com Jorge Sand, Kardec falando sobre a obra de Ernest Renan, Vida de Jesus, que foi um auxiliar do Espiritismo, segundo o Espírito São Luís disse para Kardec, o Ernest Renan. Né? Então, todo aquele desdobramento até o Alto de Fé de Barcelona, de tão célebre e triste memória. Né? Então, esse é o segundo volume da obra Allan Kardec, de Zeus João e Francisco Tich, até o seu final, com o terceiro volume, já o Canto do Cisne de Kardec, já o Espiritismo transplantado aqui para o Brasil. Então, seus primeiros tempos, suas lutas, a missão de Bezerra de Menezes, como realmente foi o Kardec brasileiro, querido médico dos pobres. Né? Aqui no Brasil, o movimento espírita não existia, havia a ideia. Bezerra de Menezes foi responsável por desenhar o mapa espírita no Brasil. Né? Então, vejam bem quanta riqueza, quanta maravilha. Por isso que eu acho, com respeito a todas as outras, o valor histórico da biografia de Henri Sousse, o valor histórico aqui no Brasil da grande biografia de Carlos Embaçaí, da biografia do mais recente do jornalista Marcel Sotomayor. Ele trouxe muita coisa ali de Canuto, muita informação de Canuto. E me desculpem, Canuto teve muita ficção também. Né? Quem já leu o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária observa que Canuto romanceava muitos fatos, dificulta um pouquinho, embora tenha seu valor. Canuto foi um grande também pesquisador. Né? Mas, para mim, ainda permanece a melhor biografia de Kardec, os 3 volumes de Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl e Francisco Tins. Zeus Van Tuyl, filho do grande e velho Van Tuyl de Freitas, criador do Parque Gráfico. Veja a importância desse homem aqui no Brasil, na divulgação em massa do livro espírita, o Parque Gráfico da FEB, e Francisco Tins, que foi um grande presidente da FEB. Né? Essa é minha indicação. Em algum lugar do meu jardim, trago hoje aqui para vocês a biografia de Kardec, tá? Allan Kardec, 3 volumes. Tá? Ok, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou receber aqui Silvio Mariano para a gente continuar esse bate-papo gostoso, interessante e de uma importância muito grande para todos nós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus do Lar, uma casa tradicionalíssima aqui em Recife, Pernambuco. Então, Silvio é um pesquisador, um documentarista, uma pessoa com uma vasta leitura, conhece muitas obras, né? E é sempre um enriquecimento essa conversa com o Silvio semanalmente. Né? Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a pérola que você vai trazer na noite de hoje para a gente? Boa noite, Bruno e os amigos. O nosso trabalho da noite de hoje é exatamente essa obra-prima de Kardec. O que é o Espiritismo? É uma obra indispensável e ela tem uma bela história que eu aguardo que você faça as perguntas para poder darmos continuidade. Silvio, o que é o Espiritismo? Muita gente pergunta, né? O que é o Espiritismo? Né? Então, é a primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Qual foi o objetivo de Allan Kardec
ao lançar esse opúsculo maravilhoso que é o Espiritismo? Olha, esse que eu tenho aqui é uma edição da IDE, mas todas as editoras, Federação. Eu gostei muito quando ele tem logo na capa aqui, Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível pela Manifestação dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e as respostas a principais objeções. Então, ele dá uma síntese muito importante. E no caso que é o Espiritismo, ele diz que foi uma pequena conferência de Allan Kardec. Quer dizer, que, na realidade, ele era um homem super inteligente, de uma didática formidável. Então, ele já tinha lançado o livro dos Espíritos em 1957. Em 1959, eu acho que exatamente ele já entendendo o que é o Espiritismo. Então, a pessoa normalmente não ia comprar o livro dos Espíritos, e ele precisava explicar. Então, ele bolou uma conferência. Nessa conferência, ele era em forma de diálogo. Então, ele faz ao crítico. O que é que o crítico a função do crítico é fazer análise. A pessoa analisa e faz a sua crítica. O cético é o descrente. A pessoa não crê em nada e ia fazer também uma pergunta. E o padre, que nós sabemos que em 1957, principalmente na França e no mundo, a Igreja Católica tinha um grande domínio. Então, ele imaginou, de uma maneira muito inteligente, o que é que cada um desses faria pergunta para saber do que é o Espiritismo, dentro do seu conceito. O crítico criticando, não é? O cético dizendo que não havia nada, não havia mundo espiritual, não havia nada. O padre dizendo o seguinte, que não podia aceitar nada daquilo que a Santa Igreja, que era a doutrina universal, não aceitava, então ele tinha um ponto de vista. E Kardec, de uma maneira delicada, ia explicando, sem levar a pontos críticos e desarmonia, explicando aquilo que, pela lógica, Kardec estava com razão. Ô Silvio, você falando isso, o padre, o cético e o crítico, né? Mas me diga uma coisa, o pessoal que chega no espiritismo, né? Muita gente, nossas casas espíritas, a gente tem um Pentateuco kardeciano, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né? Mas há todas as outras obras colaterais, né, de importância muito grande, o que é o Espiritismo, mas houve também outros acréscimos, né? Depois do que é o Espiritismo. Você podia falar nessas outras obras? Olha, as obras, Kardec ele foi exatamente ajustando. Ele fez o livro dos Espíritos, como depois deu continuidade no livro dos Médios, Evangelho, segundo o Espiritismo, dando a sequência. Ocorre que ele achou também que precisava, antes da pessoa realmente, vamos assim, haver um entrosamento, um entendimento profundo do que é o Espiritismo, levar de uma maneira rápida, que foi exatamente, vamos dizer assim, noções elementares do Espiritismo, ele dando pequenas páginas, que a grande maioria, você sabe que tem preguiça em ler. Então, era livrinho de 50 páginas, 40 páginas. A outro, o Espiritismo, em sua expressão mais simples. Também ele fez, que a pessoa queria entender o que era o Espiritismo. Qualquer um desses três livros, o que é o Espiritismo, noções elementares de Espiritismo, e o Espiritismo, na sua mais simples expressão, era processo exatamente daqueles que estavam chegando na casa, não é nem tanto na casa, não, porque naquela época nós sabíamos que tinha só tava, a sociedade, mas de uma maneira geral, o espiritismo, vamos dizer, se propagou mesmo, vamos dizer, no meio da sociedade. Então a pessoa fazia leitura, é, é, fazia exatamente a parte mediúnica,
em suas casas. Já os centros espíritas já é mais um pouco mais para frente, quando ele dá uma orientação de como é que as casas deveriam se organizar. Tudo isso tem um caminhar. Agora, o que acontece é que é muito comum. Aí o que acontece? Essa primeira edição do que é o Espiritismo, 1959, só teve exatamente essa parte das conferências, do crítico, do cético e do padre. Na edição seguinte, Kardec juntou, colocou dentro do que é o Espiritismo, noções elementares de Espiritismo e o Espiritismo em sua simples expressão. Então, Kardec, eu tenho uma grande. Todos nós temos uma grande admiração por ele, porque ele não parava. Se é o livro dos Espíritos, ele ia acrescentando, alterando, o livro dos médios, a própria revista espírita, que os espíritas deveriam ler, que só agora está começando a despertar, ela ali foi um grande laboratório. Então, do ponto de vista, ele ia alterando, corrigindo e melhorando. Então, eu acredito que hoje, depois vou conversar com nossos amigos lá de Jesus lá, porque é o seguinte, a pessoa chega na casa espírita como eu cheguei. Você chega obsidiado, precisando de ajuda. A condição natural inicial é o passe, é a água fluidificada, é as conferências. Mas o que acontece? Você começa já a se fixar, aí você vai conversando com a pessoa, olha, você precisa para ter um entendimento do Espiritismo, porque a pessoa pode até querer comprar logo o livro dos Espíritos, não há impedimento nenhum, e a codificação. Eu mesmo, quando comecei pela Federação Espírita Pernambucana, pouco tempo depois eu comprei logo a codificação toda. Mas eu conheço também muita gente que está 30 anos na casa de espírito, nunca comprou o livro dos espíritos, nunca leu o livro, uma página do livro dos espíritos. Mas isso é da natureza humana, a gente não precisa se preocupar com isso, que se ele não fez hoje, já foi despertar amanhã, ele volta e diz, meu Deus, eu devia ter lido, devia ter estudado há mais tempo. Então, eu vejo dessa maneira, que o que é o Espiritismo é uma obra-prima, e a partir de 1959 teve essa ampliação, e hoje está consolidado os três livrinhos num só. E a gente vendo, inclusive, o seguinte, o que ele falou naquela época do padre, do crítico e do cético, são as mesmas perguntas que eles teriam hoje. Eu vejo Divaldo Pereira Franco, que ele disse o seguinte, olha, às vezes a pessoa vem me perguntar alguma coisa, eu digo, olha, meu filho, lê o livro dos Espíritos, que isso aí está na pergunta 560, vamos supor, você tiraria sua dúvida. Então, você não precisaria estar preocupado em perguntar ao dirigente, perguntar ao grande médico, ao grande expositor o que é, porque se você leu o livro dos Espíritos, você já tem um grande conhecimento. E não é só ler, não, é estudar. Porque Viana de Carvalho disse que se Divaldo tivesse 100 anos lendo sempre o livro dos Espíritos, ele precisaria de mais 100, não é? Devido ao entendimento. Bom, Silvio, muito importante isso. As novas edições do que é o Espiritismo, né? Com esse livro. Mas eu acho muito boa a iniciativa da FEB, Silvio, de o Espiritismo, em sua mais simples expressão. A FEB está editando num livro só também, não é? Exatamente, Muitos exatamente. outros. Resumo das leis dos fenômenos espíritas, introdução ao movimento espírita. Claro que foi depois que Kardec partiu. Obras póstumas é um livro também que é importante Interessantíssimo. a gente conhecer, não é? Obras póstumas é um livro importante também. Fantástico. Muito importante. Porque, inclusive, quando teve essas dificuldades que já foram esclarecidas Pois é. em relação a adulterações de genes, o marido teve aquelas dificuldades, mas ele também não era. Né? Marie, pelo menos nessa questão de adulteração, ele está reabilitado. E em obras póstumas traz documentos de Kardec realmente, né? Então, ainda bem, é um livro que é importante, né, para o movimento espírita. Mas, Silvio, a pergunta derradeira, agora, uma pergunta importante, eu queria saber o que você acha, né? O grande tribuno espírita, né?
esse que é considerado o cisne negro da oratória espírita, né? O querido José Raul Teixeira, né? Lá do Remanso Fraterno de Niterói, do Rio de Janeiro, um dos maiores oradores da doutrina, que hoje, infelizmente, por conta, né, do AVC que teve, não pode palestrar mais. Mas o Raul afirmava muito isso, né? Que toda obra que o espírita devia ler, se houvesse uma primeira obra, ele indicava exatamente o que é o espiritismo, né? Você concorda com isso e é isso que a gente deve fazer em nossas casas espíritas? Exatamente. Olha, porque é o seguinte, já tem até algumas edições aí que não está ligado ao espiritismo, que ele pergunta o que é. Você tem uma dúvida do que é Umbanda, do que é isso, do que é esoterismo. Você vai lá e pega um livrinho e, pelo menos, faz uma leitura rápida para você ter um entendimento. Então, também, eu acredito que na doutrina espírita a gente precisa caminhar e vai se aprimorando, sabe por quê? Eu já estou há bastante tempo em Jesus no Lar, uns 40 anos quase, dentro da casa, e vejo que há muita boa vontade. Eu, quando cheguei lá em Jesus no Lar, não havia curso para um entendimento de uma preparação para a mediunidade. Era uma apostilazinha do Paraná, do COEN, não é? Então foi hoje, tem as apostilas da Federação, tem o ESD, tem o estudo do Evangelho Redivivo, que tudo é uma caminhada, e tudo no seu tempo, porque aí está medindo o tempo nosso. Mas para a espiritualidade, a gente sabe que não é essa sangria desatada. Eu só me lembro do grande Alfredo Azevedo, que já contei aqui a você, que o médico, doutor Idelfonso da Bahia, perguntou, disse, seu Alfredo, quando é que o espiritismo vai chegar no auge, assim? Ele pensava assim, como eu disse a você, 20 anos, 30 anos, seu Alfredo disse 800 anos. Então, é esse processo lento que vai chegar ao auge que, vamos dizer, os homens têm a grande responsabilidade. Porque foi dito por Leon Denis que o espiritismo será o que os homens fizeram do espiritismo. Nós que estamos à frente, a responsabilidade, aí tem que concentrar nas obras de Kardec, como base, como referência. Pega outros complementos, né? Silvio, muito bom você falar aí nas obras de Kardec, né? Lá na Casa dos Humildes também, a gente tem as apostilas do EGE, né? Agora, que fique claro que aquele que quer estudar a doutrina não fique preso somente em apostila, né? Vá para Exatamente, as obras, né, Silvio? exatamente. Porque a apostila, quem pegou ali, levou de uma maneira que queria ser mais didática, está ligado à parte de educação, para gerar um estímulo, não é? Então, você tem que ver a doutrina, como é que se posiciona. O que é que Kardec não é ser intransigente, mas é ver, porque, por exemplo, eu já tive várias fases. Eu tive a fase dos fenômenos. Não podia falar de um fenômeno que eu estava atrás e queria participar. Então, outra coisa, a questão do médium. Eu vejo hoje um Divaldo e outros como o Chico, que ele dizia assim, eu sou um simples cisco, eu não sou nada mais. Mas o que acontece? Hoje você vê, bem no meio espírita, muitos médicos preocupados com faturamento, entendeu? Então é isso, esse critério. É você, não estou condenando ninguém, mas no sentido de que tem que ver o objetivo da doutrina. Kardec, aqui a gente não vai dizer que amanhã depois, Kardec diz que a própria espiritismo seria dinâmica. Naquilo que a ciência avançasse, modifica-se na doutrina, mas com base científica. Não é questão de achismo, porque é muito comum, eu passei, inclusive, eu vou dizer uma coisa interessante. A gente fazia um grupo lá de estudo, lá na nossa instituição, e que teve lá falando sobre a erraticidade. Rapaz, tem a turma até boa, professores universitários, não gostaram da palavra erraticidade. E eu praticamente fiquei sozinho, porque a pessoa tem a palavra errática
como uma coisa mundana, e que não é isso. Kardec dado que a erraticidade era o espírito se aguardando para uma nova reencarnação. Pois é. Mas é isso. A gente vai brigar por conta disso e vai se esclarecendo, né? Silvio, perfeito, Silvio. O pessoal quer fazer um revisionismo de Kardec, mudar as palavras, né? Eu também É, tenho muita preocupação com isso. Bom, que maravilha, Silvio. Na noite de hoje foi uma homenagem a Kardec, né? Trazer essa Kardec, obra-prima, o que é o Espiritismo. Então, esse é o intuito aqui da nossa resenha literária e é um aprendizado, Silvio. A cada semana, quando você traz aí, destrincha, não é? Sua visão, seu ponto de vista sobre essas obras maravilhosas que orientam a nossa vida, são bússolas orientadoras da nossa vida, né? Meu amigo, então encerrando, pessoal, sempre, toda terça-feira, 20 horas, está aqui a nossa resenha e eu convido vocês para a próxima quinta-feira, depois de amanhã, assistirem o programa com Heloísa Pires, lá, Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Herculano, que foi o pai da querida Heloísa, e finalizando aqui a nossa resenha, vou pedir ao querido Silvio Mariano para fazer a prece final, Silvio. vamos agradecer a Deus essa feliz oportunidade de estar aqui reunido mais uma vez. Que Ele abençoe a todos nós, que somos espíritos ainda necessitados do amparo da espiritualidade. Que ilumine a todos nós e as nossas casas e os que estão participando das nossas tarefas, para que possamos seguir para frente e para o alto. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Silvio, querido, então, como acontece em todos os meus programas, eu queria dedicar o programa de hoje a você, mamãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, nada mudou, não é? É uma magia apenas, né? A gente em planos diferentes, mas unidos, coração a coração. Te amo, mamãe. Pessoal, até semana que vem. Silvio Mariano, um abraço. Um Até para abraço, até a próxima.